Olá, está no ar o JR Entrevista e hoje a nossa conversa é com o chefe de uma das pastas mais importantes do governo. Aqui comigo o ministro da Educação, Camilo Santana. Ministro, seja muito bem-vindo e obrigado pela presença aqui no JR Entrevista. É um prazer, Yuri, participar aqui do seu programa, do JR Entrevistas, e conversar um pouco sobre um tema tão importante como a educação para o nosso país. Sem dúvida. E vamos começar hoje, inclusive, falando do evento no Palácio do Planalto, que o senhor participou junto com o presidente Lula. Receberam estudantes, representantes de escolas do Nordeste, que inclusive foram destaque no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB. E o que representa essa melhoria quando a gente pensa no Nordeste, sendo que o avanço nesses números ainda é um grande desafio praticamente no país inteiro? Com certeza, Yuri. O IDEB, que é o índice que mede a qualidade da educação básica no Brasil, foi muito importante a implementação dele. Está se encerrando um ciclo, nós vamos agora discutir um novo ciclo para o IDEB, para medir essa aprendizagem. Mas hoje foi um momento do presidente fez questão de as escolas que tiraram nota 10, que chegaram a ter nota 10 no IDEB no Brasil, foram todas do ensino fundamental 1, do 5º ano da avaliação. Então, foram 21 no Brasil, né? Escola do Ceará, de Alagoas e de Pernambuco. Então, foi um momento para o presidente ali receber as crianças, receber os professores, o secretário, o diretor da escola, ouvir, e é importante ver a experiência de cada escola, o olhar para o aluno, a valorização do professor, entender por que essas escolas se destacaram agora no IDEB. O único ponto, a única meta que o Brasil alcançou no IDEB foi do ensino fundamental, que a meta era 6 na nota do IDEB e o Brasil alcançou 6. Então, foi a única etapa da educação básica que o Brasil alcançou. E as únicas escolas que tiraram nota 10, né, no Brasil foram essas escolas hoje que receberam a visita, que o presidente recebeu a visita no Palácio do Planalto. Pois é, parece que a gente tem uma longa ladeira, né, para subir aí no país inteiro, mas é uma oportunidade para ver o que está dando certo, né? Inclusive, eu acho que a principal missão do senhor no Ministério é exatamente trazer, replicar modelos que o governo já sabe que estão dando certo e trazer isso para outras escolas. Mas esse desafio é grande ainda. Yuri, eu acho que o Ministério da Educação nunca olhou tanto para a educação básica. Ele sempre olhava muito para a educação superior do Brasil. E eu vou dizer os 3 motivos que têm nos levado a focar muito na educação básica. Até porque o Ministério da Educação ele não executa a política na ponta. Quem executa é o município, é o Estado. Sempre tenho dito que o papel do Ministério é um papel de maestro, de coordenador, de induzir a política, de apoiar financeiramente e apoiar tecnicamente. E nós temos que criar essa relação, esse regime de colaboração, que a gente chama do diálogo entre o município, o Estado e a União. E por que olhar para a educação básica? Porque, Yuri, no último censo do IBGE, 68 bilhões de brasileiros não concluíram a educação básica no Brasil. Ou seja, não terminaram até o final do ensino médio. Isso significa 1/3 da população brasileira. O outro dado importante é que os países mais desenvolvidos no mundo inteiro já investem, o Brasil já investe a média per capita que um estudante num país desenvolvido investe, ou seja, algo em torno de 15 mil dólares. Quando a gente olha para a educação básica, o Brasil investe apenas 1/3 do valor que esses países investem. Então, nós precisamos ter um olhar especial para a educação básica brasileira. A alfabetização, que foi um dos motivos que o presidente me convidou para vir para o Ministério, a experiência do Ceará. Antes, com a pandemia que se agravou a alfabetização, Yuri, quando nós chegamos no Ministério, 63% das crianças brasileiras não aprendiam a ler e escrever na idade certa, que é ao final do 2º ano do ensino fundamental. Então, você tem dados da educação básica, por isso nós estamos dando um foco importante, porque você só vai conseguir que esse jovem entre na universidade se ele terminar a educação básica no Brasil. E é o mínimo que o país pode fazer, é que todo brasileiro e toda brasileira possa concluir a educação básica e, fundamentalmente, se puder fazer o ensino técnico ao final do ensino médio no Brasil, em escola pública ou em escola privada. Portanto, esse é o olhar que nós temos que colocar. O desafio é enorme, mas nunca antes o Ministério tratou tanto, com um foco tão grande na educação básica, como a gente tem tratado com o programa de alfabetização na idade certa. E nós fizemos agora lançamos no programa ano passado, que é o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. Quando se alfabetiza uma criança a ler e escrever na idade certa, ao final do 2º ano do ensino fundamental, você diminui a distorção em idade certa dessa criança, você diminui o abandono, você
melhora a qualidade da aprendizagem ao longo dos anos escolares dessa criança. Mas que incentivo o programa está trazendo para que lá na ponta os municípios consigam executar algo melhor do que apresentam hoje? Primeiro, formação de professores. Nós estamos com uma rede de alfabetizadores. Todo município tem um coordenador de alfabetização, toda regional de educação, todo estado tem 2. Nós estamos com 7.500 aliás, quero agradecer aqui, parabenizar, porque todos os estados aderiram à política. Apenas 10 municípios dos quase 5.700 municípios não aderiram à política. Nós estamos repassando recursos para comprar material didático focado em alfabetização, a própria rede, diante das especificidades de cada região ou de cada município ou cada estado. Nós estamos pagando esses alfabetizadores em todos os municípios, estamos formando professores, estamos criando, que foi a experiência do Ceará, do cantinho da leitura. Yuri, simplesmente você ter um cantinho na sala de aula com livros para estimular que a criança tenha um contato com o livro, estimular a ler. Muitas escolas particulares têm pelo Brasil, né? Tem pelo Brasil. É uma das grandes desigualdades da educação. Essas escolas hoje que visitaram hoje o presidente, essas que tiraram nota 10, uma das experiências que a própria professora colocou era ter um cantinho da leitura de português e de matemática. Você estimula a criança a ter o contato com a leitura, ter o contato com o livro, né? Você estimular isso. Então, a política, nós estamos repassando recursos para os municípios e estados, né? É por adesão, né? Recursos para formação de professor, recursos para material didático, recursos para cantinho da leitura, livro didático para os alunos nessa faixa etária, tá? E acompanhando, com metas, porque a gente só acredita em qualquer política pública se tiver uma meta. Se eu tenho hoje um município, pela primeira vez no Brasil, nós fizemos uma avaliação censitária, hoje nós temos uma avaliação por aluno, por escola e por município, e a nossa meta é chegar a 2030, nenhum município ou estado brasileiro com pelo menos 80% das nossas crianças alfabetizadas na idade certa, que é 100%, mas que nenhum tenha menos de 80%. Hoje você tem estados com 20 e poucos por cento de crianças alfabetizadas. Aí o que acontece, Yuri? Quando a criança dessa não aprende, vai reprovado no ano seguinte de novo reprovado e acaba abandonando a escola. Aí chega no ensino médio com uma evasão enorme, como nós temos hoje, que precisamos criar o pé de meia para garantir a permanência do jovem na escola. Exatamente. E aí, quando chega o Enem, enfrenta um grande problema por essa deficiência histórica ao longo desses primeiros anos. Mas o Enem vai ser assunto do nosso próximo bloco, ministro, porque o JR Entrevista faz um rápido intervalo. E na volta a gente segue a nossa conversa com o ministro da Educação, Camilo Santana. Até já. Estamos de volta com o JR Entrevista e aqui com a gente o ministro da Educação, Camilo Santana. E a gente volta agora a falar do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Faltam 2 meses para as provas, ministro. Vão ser aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro. Já é possível fazer um balanço dos estudantes que foram inscritos? Já dá para saber se está tudo em ordem, se ainda falta algum detalhe para a prova, que é uma grande preocupação dos estudantes de todo o país, né? A grande novidade, assim, o bom do Enem desse ano é que nós ampliamos ainda mais o número de alunos inscritos, principalmente o aluno regular do ensino médio, que está no 3º ano atualmente, né? Então, assim, havia estados que tinham apenas 50% dos alunos que se inscreviam no Enem. Então, hoje nós temos um aumento significativo, né? Mais de 1 milhão de alunos comparado com o ano passado. Isso é bom, porque o Enem foi o grande instrumento que o Brasil encontrou para dar acesso ao nosso jovem à universidade. Eu me lembro que na minha época, se eu quisesse fazer um vestibular em São Paulo, eu teria que me deslocar do Ceará para São Paulo para fazer a prova. Hoje não, você faz a prova do Enem, você pode concorrer para qualquer universidade, em qualquer canto do Brasil. Então, o Enem é um grande instrumento para isso. A gente tem estimulado que as redes inscrevam os alunos, façam a prova. Aliás, nessa nova reformulação do IDEB, porque o IDEB faz a prova do SAEB e faz no mesmo ano o Enem. Então, do 3º ano do ensino médio, a gente está querendo reavaliar se não basta fazer o Enem, que o Enem já sirva como a própria prova do SAEB. Faz todo sentido, né? Até porque o aluno está preocupado com o Enem, não está preocupado com o SAEB. Pois é. E muitas vezes o aluno vai fazer a prova do SAEB, mal faz a prova, faz rápido, não preenche a prova, cumpre apenas aí uma obrigatoriedade. Então, são essas mudanças que a gente quer fazer. Mas o Enem, para mim, é um dos maiores instrumentos importantes do jovem ter acesso à nossa universidade, tanto pública como privada no Brasil. E falando em ensino médio, é exatamente nesse período da vida escolar que temos a maior evasão
dos estudantes, né? Quando a gente pensa no adolescente, ele tem muitos outros atrativos, ele já pensa em ganhar dinheiro, ele já pensa em outras coisas além da escola, e quando ele vê, essa escola aqui não vai me levar a lugar algum, ele desiste mesmo. Qual o diagnóstico mais preciso dessa situação que o Ministério da Educação tem hoje? Como combater essa evasão escolar? A gente tem olhado o Ministério, que é essa visão, uma visão sistêmica, da creche à universidade. Então, quando a gente cria o programa de alfabetização, é para evitar que esse aluno haja uma distorção em idade série e ele permaneça em sala de aula e cumpra uma carreira acadêmica escolar com qualidade, com aprovação, com permanência. Depois, olhando para a escola tempo integral. Nós criamos um programa ano passado com a meta de 1 milhão de novas matrículas esse ano. O Brasil tem hoje 1 milhão de novas matrículas implementadas na rede de educação básica, porque todos os estudos já mostraram que a escola tempo integral, ela fixa melhor o aluno, ela olha o projeto de vida do aluno, não olha as suas disciplinas. Eu até brinco, a gente vai comparar as Olimpíadas. Por que é que os Estados Unidos, a França, a China, os maiores destaques das Olimpíadas são desses países? Porque ele aprende o esporte lá na escola. A natação, o basquete, o vôlei. O contraturno é dentro da escola, né? A escola tempo integral é você passar o dia na escola, fazer as refeições, praticar um esporte, praticar uma atividade cultural. Esse é que é o projeto da escola que nós queremos para o Brasil. Nós estamos ampliando, nós estamos saindo de 15% da matrícula para 21% da matrícula de educação básica, tempo integral no Brasil esse ano. Então, isso também fixa melhor o aluno na escola, né? Mas é impressionante, Yuri, quando a gente for olhar os dados, 480 mil jovens, em média, por ano no Brasil, deixam a escola no ensino médio e escola pública brasileira. Só no ensino médio. Então, por que a criação do programa Pé de Meia, a poupança do ensino médio? É porque chega nessa idade laboral que o jovem tem vontade, às vezes por necessidade de ajudar a família, no orçamento doméstico, em casa, às vezes por vontade de querer ter a sua independência financeira. Mas nós queremos dizer para ele, nós queremos que você fique na escola, porque a garantia do seu futuro é ter a conclusão do seu ensino médio na escola brasileira. Então, a poupança do Pé de Meia veio para isso. São os R$200 todo mês, numa conta específica para ele, garantia de frequência do aluno, e a poupança de R$1.000 no final do ano, passando de ano, para que ele possa pensar no futuro dele, né, após ele sair do ensino médio. A gente pode dizer que o Pé de Meia é um projeto assim, de curto prazo para manter ele na escola, enquanto o governo tenta incentivar que a escola seja melhor, mais atraente, que seja uma escola de tempo integral, com boa infraestrutura, com professores acolhedores. Porque aí é a longo prazo, não tem jeito. Isso, né? Então, por isso que a gente está olhando lá para o início da etapa dos alunos, com alfabetização, com boa estrutura, por isso que entrou a educação no parque, nós estamos construindo novas escolas de tempo integral, novas creches, né? Garantir bom transporte escolar, boa alimentação na escola, porque também é um fator importante. A boa alimentação na escola garante a qualidade da aprendizagem do aluno. E mantém o aluno na escola. Infelizmente, ainda é uma realidade de muitas regiões do Brasil, que a única boa refeição que a criança faz é quando vai à escola, por a importância da alimentação escolar. Então, mas olhar para esse aluno, nós queremos dizer para o jovem brasileiro do ensino médio que nós não queremos que nenhum aluno deixe a escola. E estamos focando agora, Yuri, com a renegociação das dívidas que foi aprovada agora no Senado, que vai para a Câmara, parte desse recurso vai para um fundo que a gente quer estimular o ensino técnico profissionalizante no ensino médio brasileiro. Quando a gente fez a consulta ano passado, como é que o jovem quer a escola dele, 80% disseram, eu quero o meu ensino médio técnico profissional, ou seja, eu já saio com um diploma quando eu termino meu ensino médio. E se eu quiser ir para a universidade, nós aprovamos ano passado a nova Política Nacional de Educação Técnica Profissionalizante, que você vai aproveitar as disciplinas que você faz no ensino técnico para a graduação na universidade. Já começa a faculdade lá no meio do caminho, né? Aproveitando o que você viu no ensino técnico. Mas você já sai do colégio com um diploma na mão. E ainda nesse assunto, ministro, no começo de julho foi aprovada a reforma do novo ensino médio no Congresso. Já era, né? É a reforma da reforma, porque é o novo ensino médio, porque tivemos algumas mudanças, né, em relação àquele texto que havia sido aprovado até recentemente. Essas mudanças, elas vêm ajudar também a reduzir essa taxa de evasão? O que o senhor vê como a principal mudança, o principal avanço desse novo texto? Não, primeiro, ele corrige algo que não era, na minha ótica, na nossa ótica, e na consulta também se comprovou isso, que
que não era para ter diminuído a formação geral básica dos nossos alunos do ensino médio. Você reduzir a carga horária de ciência, de matemática, de português, que é a base para o aluno. Nenhum país do mundo está reduzindo, reduzindo isso. O ensino. Você pode ampliar, o que nós queremos é uma escola tempo integral, que você amplia a carga horária, mas com disciplinas que possam melhorar o aprendizagem, ou disciplina de reforço, outras áreas importantes que vão agregar conhecimento para esse jovem, ou prática de esporte, ou prática na área cultural. Então, esse é o modelo. Então, o que foi feito da reforma foi retomar a formação geral básica, das 2.400 horas, mas com uma novidade. Você pode reduzir essa carga horária da formação geral básica, contanto que você opte pelo ensino técnico profissionalizante, que são as melhores escolas hoje, são os melhores resultados. Você estimula o ensino técnico profissionalizante no ensino médio, você garante a formação geral básica e você reduz uma desigualdade enorme que tinham se criado chamados itinerários, que eles continuam, mas numa carga horária menor. Agora, sem investimento na escola e no professor, também não adianta nada fazer esse itinerário. Né? E tinha escola que nem itinerário fornecia para o aluno, ou seja, nem o itinerário ele podia fazer o aluno, porque a escola não provia essa oportunidade para ele. Não tinha recurso. Não tinha recurso. Então, como é que você... Aí imagine você fazer uma prova do Enem, que você tinha que considerar na prova do Enem esses itinerários, se um aluno fez e o outro não fez. E ele aprendendo só a fazer brigadeiro na escola. Como aprender a ganhar dinheiro, como fazer brigadeiro. Então, sim, isso criou-se até uma polêmica na imprensa em relação a isso. Então, o que nós fizemos foi corrigir, ouvindo professores, ouvindo estudantes, porque, Yuri, se você não escuta quem está lá na ponta, quem é que está lá na ponta? É o professor que está dando aula e é o aluno que está na escola. Nós temos que ter uma escola que seja atrativa para o aluno, que o aluno acorde de manhã e tenha vontade de ir para a escola, né? Então, a escola precisa ser acolhedora, com uma boa infraestrutura, tem que ter internet, tem que ter um computador, tem que ter conectividade, enfim, tem que ter esporte. Essa escola que deixa o aluno sinta vontade de ir, com professores bem valorizados, reconhecidos, acolhedores desses alunos, que possam olhar os problemas psicossociais dos alunos também na escola. Então, a escola é um ambiente de formação, né, das pessoas, da vida das pessoas. Sem dúvida. E você pode assistir ao JR Entrevista na Record News às 11 da noite, no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas e também nas nossas redes sociais. O JR Entrevista faz mais um rápido intervalo e na volta a gente continua a nossa conversa aqui com o ministro da Educação, Camilo Santana. Até já. Estamos de volta com o JR Entrevista. E aqui com a gente o ministro da Educação, Camilo Santana. Ministro, o governo entregou a proposta orçamentária ao Congresso no final da semana passada, mas a gente sabe, né, que o governo vive sempre ali no limite. A execução orçamentária desse ano já temos cortes, no ano que vem podemos ter mais cortes, porque existe nessa expectativa de um déficit zero, a meta do Ministério da Fazenda. E aí sempre sobra para a educação. Hoje mesmo o presidente Lula disse que gasto com educação não é gasto, é investimento, é algo que ele tem reforçado. Como é que o senhor está vendo aí nessa queda de braço, né, dos recursos que temos? Há muita discussão, muitas críticas desse investimento mínimo obrigatório na educação e muita gente querendo, né, desvincular esse recurso. Como que o senhor está vendo essa disputa pelo orçamento, tentando preservar o recurso para a educação? Não, primeiro é fundamental mantermos o mínimo constitucional, né? Já está dizendo, é o mínimo do mínimo, até porque o Plano Nacional de Educação, que foi aprovado em 2014, está valendo até esse ano, e nós já encaminhamos um novo plano para ser aprovado, que ele exatamente são as metas para os próximos 10 anos da educação brasileira. Ele foi aprovado, é lei, 10% do PIB brasileiro ser investido em educação. E aí nós ainda estamos longe disso. Então, o Brasil precisa entender e compreender a importância de investimentos na educação. Se eu vou pegar a história de qualquer país do mundo, nenhum país se desenvolveu, cresceu, gerou oportunidades sem investir na educação. Então, precisamos ter isso como uma prioridade clara e o presidente tem colocado isso como uma prioridade. Todas as políticas que nós criamos do ano passado para cá. Primeiro, reconstruímos o MEC. Nós conseguimos aumentar significativamente o orçamento para 2024 comparado com o orçamento de 2022, algo em torno de quase 50 bilhões a mais no orçamento desses 2 anos. Isso não tem nos permitido criar um programa, por exemplo, como o Pé de Meia. Nós vamos chegar a investir quase 11 bilhões por ano só nesse programa, atendendo aí quase 4 milhões de jovens no ensino médio. Estamos investindo 4 bilhões no programa de escola tempo integral
passando dinheiro para todos os municípios e estados para ampliar as matrículas de escola tempo integral, os investimentos no parque com ônibus escolares, com creches, com escolas, o programa de alfabetização de crianças na idade certa, o programa de conectividade. Nós queremos que como é que um jovem hoje, uma criança, não quer ir numa escola que esteja conectada, com internet? Todos nós queremos, o mundo atual é conectado. Agora, conectado com fins pedagógicos, com cidadania digital. Então, é levar essa política para que toda a escola pública, até o final de 2026, esteja conectado com padrão, com objetivos pedagógicos, com banda larga, de alta velocidade, com computador, para que seja uma ferramenta que o professor e que o aluno possa ter para melhorar a sua aprendizagem. Então, são todos esses investimentos, quer dizer que mesmo com algumas limitações orçamentárias, o presidente tem sempre colocado como prioridade todas as ações, agora mesmo com 100 novos institutos federais que nós estamos criando no Brasil, com ampliação do orçamento das universidades. Claro que nós precisamos de mais. E essa sempre será a nossa luta, a nossa disputa, né? Tanto internamente como a luta de toda a sociedade, para que a gente haja mais recursos para que a gente possa investir na educação brasileira. E em meio às eleições municipais, a gente vê a volta, né, da disputa ideológica em torno das escolas cívico-militares. Agora, o pai, a mãe de um estudante que frequenta uma escola dessa, em geral, está muito satisfeito. A escola parece apresentar, de fato, números melhores que a escola tradicional. Por que o governo não incentiva a criação de mais escolas do tipo? Primeiro, Yuri, não está prevista na LDB, isso é lei, qualquer que haja a coordenação das escolas públicas brasileiras sejam feitas pelas Forças Armadas, né? O que está previsto é os colégios militares, né, que tem os colégios federais e os colégios estaduais. Eu mesmo, como era governador de Ceará, eu estimulei, eu implantei colégios militares, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiro. O que se apresentou na época como as escolas cívico-militares era pegar a escola regular normal e ser coordenada por pessoas do Exército, né, das Forças Armadas. Então, primeiro, havia uma questão legal em relação a isso. Depois, a execução dessa política, quando nós entramos no MEC, era muito baixa. E o que nós decidimos foi colocar que a nossa prioridade seria a escola de tempo integral, que é um modelo que traz evidências realmente que melhora a aprendizagem. É a escola, é a alfabetização das crianças na idade certa, por exemplo, que é um modelo que o Ceará, que é um modelo de que hoje o Espírito Santo, Pernambuco, Goiás, o Paraná tem melhorado na sua aprendizagem. E deixamos a cargo dos estados decidirem, porque há uma chamada autonomia dos estados e municípios. Nós não acreditamos que esse é o modelo e a política da melhor escola para a nossa criança e para o nosso jovem. Por quê? Porque falam que porque a escola cívico-militar tem que ter disciplina. A escola tem que ter disciplina. Toda escola tem que ter disciplina. Militar ou não? Militar ou não. Você foi estudante já em escola pública ou privada, na educação básica, tinha disciplina, tinha hora para chegar, hora para sair, respeito ao professor, prova, etc. Então tem que ter disciplina. Toda e qualquer escola tem que ter disciplina. E para nós, o modelo de escola, que é o melhor, é um modelo que olha o projeto de vida do aluno, que vai além das disciplinas. E, para mim, é a escola de tempo integral, e é nisso que nós estamos investindo, os municípios e os estados, para que olhe a escola, a infraestrutura da escola, que olhe a questão do esporte, que olhe a questão da cultura, que olhe a visão crítica do aluno. Então, é esse modelo que nós estamos apostando, porque as evidências já mostraram que esse é o melhor resultado, não só no Brasil, em outros países, que esse é o melhor modelo de escola pública para os jovens da educação básica no nosso país. Perfeito. E falando de ensino superior agora, ministro, o MEC quer rever o marco regulatório da educação à distância, o EAD, e suspendeu, por enquanto, até mesmo esses novos credenciamentos, né? Qual o problema que o senhor está encontrando nesse serviço hoje? A primeira qualidade, nós não somos contra o ensino à distância, Júlio, mas nós queremos saber qual é a qualidade que esses cursos estão ofertando e formando os nossos profissionais. Não tem parâmetro. Vou dar um hoje? exemplo. Quando nós chegamos no MEC, 40% das matrículas de ensino superior, de curso superior de enfermagem, já era à distância. Como é que eu posso ter um bom profissional de enfermagem fazendo um curso à distância, gente? As licenciaturas, 86% das licenciaturas no Brasil, 100% à distância. Como é que eu posso ter um bom professor na sala de aula se ele não tem uma prática dentro de sala de aula, se todo o curso dele está sendo feito à distância?
Aí, quando você vai avaliar o ENAD, ele avalia a nota da formação inicial de um professor na universidade. Quando você vai avaliar a nota, de uma escala de 0 a 10, todas estão abaixo de 5. Pedagogia, por exemplo, tirou a média de 3,6. E é importante então, isso, que é o curso base para quem vai ensinar. Para quem vai ensinar. Então, nós mudamos as diretrizes curriculares para a licenciatura. Nós agora só vamos garantir que pelo menos 50% da formação de licenciatura seja presencial, isso pode ser até 50% à distância. Então, o que nós estamos definindo, queremos até o final do ano apresentar um novo marco regulatório para isso. Para dizer o seguinte, olha, qual é o curso que ele pode ser 100% à distância? Qual é o curso que ele pode ser feito híbrido, parte à distância e parte presencial, né? Nós estamos querendo apenas preservar a qualidade, né, que tenhamos bons profissionais formados para servir à sociedade. Medicina, por exemplo, não tem curso, mas não tem como imaginar 100% à distância. Mas já tem pedido de curso de medicina à distância. Mas 100% à distância o curso de medicina? Mas é um curso que é impossível imaginar que um curso de medicina ou curso na área de saúde possam ser feitos à distância. Um dia desse estava um pedido lá no meu gabinete, que era um pedido de piloto de avião profissional à distância. Como é que você vai se formar um piloto de avião simulador, no videogame? Só se for naquele videogame, né? Eu até brinquei. Quem é que vai entrar nesse avião? Então, assim, a preocupação nossa é que isso não vire simplesmente um grande negócio para se ganhar dinheiro no Brasil e a gente não esteja preocupado com a qualidade da formação desses profissionais. Então, quer dizer, tem que ter uma parte à distância, mas uma parte... Nós não somos contra o ensino à distância. Aliás, facilita muito a vida de muita gente. Mas nós queremos saber qual é o tipo de curso que ele pode ser ofertado, parte à distância, parte presencial, ou aquele que não pode, de forma alguma, ser apresentado de forma distante. Pós-graduação, por exemplo, já seria razoável. A grande maioria das... Quantas pós-graduações nós não temos, que são todas à distância. Mas a pessoa já está formada, já é graduada, já é um profissional, é um complemento à sua formação. Então, é essa discussão que nós queremos, até o final do ano, ter um novo marco regulatório. Suspendemos a autorização de novos cursos, até porque existe uma ociosidade enorme de vagas aí ofertadas em aberto. Você tem uma ideia, são quase 11 milhões de vagas que não são hoje ocupadas no Brasil. E novos cursos querem surgir. Então, nós estamos apenas regulando isso, organizando isso para garantir, repito, qualidade na formação, na entrega desses cursos à sociedade brasileira. Porque a educação à distância ela tem tudo a ver com esse momento que a sociedade passa hoje, né, de uma revolução tecnológica, da comunicação, da conectividade, a era da inteligência artificial chegando aí para todos nós, as redes sociais, o poder dos algoritmos, né, nessas próprias redes sociais. Quais são os desafios da educação nesse novo cenário para a gente poder formar um estudante preparado para esse mundo que ninguém conhece, porque ele está em constante evolução e cada dia mais? Yuri, é impressionante a velocidade transformadora que o mundo vive hoje, né? Ou seja, nós estamos cada vez mais nos modernizando, os equipamentos, a tecnologia, a inteligência artificial, cada vez mais a inovação e a velocidade como isso está acontecendo. Então, nós temos que nos adaptar a esse momento que o mundo inteiro vive, né? Há uma preocupação, de um lado, de criar a chamada cidadania digital, ou seja, que essas ferramentas, que a inteligência artificial para a formação humana, ela possa servir para o bem, servir para uma boa formação humana, fraterna, né? Que estabeleça uma relação de diálogo, de amor, de família, né? Não transforme isso numa questão, vamos dizer assim, de ódio, de intolerância, de insensibilidade. Então, as relações humanas, elas continuem. Então, um desafio enorme, usar essas ferramentas para que aperfeiçoar a formação dessas crianças e desses jovens. Mas nós não podemos fugir disso. E criar tecnologias nacionais. O presidente lançou o desafio de criar o Plano Nacional de Inteligência Artificial, construída pelo Brasil. Vai passar pelo MEC esse desafio. Para que ele não possa ficar sempre dependente dos países que investem em ciência, em pesquisa, em tecnologia, né? Os Estados Unidos, a China, para que a gente possa ter a nossa própria base científica aqui no Brasil. E nós temos condições disso. Nós temos nossas universidades, nós temos nossos pesquisadores, nós temos centros de excelência, nós temos o ITA, que é um grande centro de excelência hoje no mundo, o ITA em São Paulo, que vai ganhar agora um ITA novo no Ceará. Nós queremos agora a Faculdade de Matemática no Rio de Janeiro, para aproveitar os gênios da matemática que ganham a medalha de ouro nas Olimpíadas, para ficar lá 100% dedicado a estudar e não ter que sair fora do Brasil, exportar
nossos craques, nossos gênios brasileiros. Então, é a gente construir as bases nossas aqui, porque isso faz parte de garantir um país soberano, independente, investir em ciência, em tecnologia, em pesquisa, em inovação. E é isso que nós precisamos fazer aqui no nosso país. Mas o senhor está otimista, ministro, porque a gente tem grandes desafios, acabamos de conversar aqui, em conseguir alfabetizar as crianças no momento certo. E agora a gente está falando, né, de uma tecnologia absolutamente nova e que às vezes nem os professores sabem ainda como lidar, né, com toda essa tecnologia, com toda essa inovação. Inclusive, os criminosos também estão usando toda essa facilidade, essa hiperconectividade para aplicar golpes. Então, uma população ela precisa agora ser alfabetizada digitalmente. Vamos conseguir fazer isso aí? Eu sou sempre otimista. Agora, eu acho que o Brasil precisa se conscientizar de que ou ele prioriza educação no seu país com mais velocidade, com mais rapidez, que o Brasil começa a ficar envelhecido. Aquela curva de um país jovem, a gente começa agora a envelhecer o Brasil. Então, é a oportunidade de gerações de jovens que nós temos hoje no Brasil para dar esse grande salto que o Brasil precisa. E o salto que o Brasil precisa só será dado se nós investirmos em capacitação, em formação, em qualificação dos nossos jovens da mão de obra no Brasil. Isso tem um efeito na economia, isso tem um efeito do ponto de vista social, para qualquer país no mundo, em qualquer história que você for estudar, esse foi o grande caminho. Você vai para Singapura, foi assim, você foi para a Coreia, foi assim, foi para a China, foi assim, foi para os países da Europa, também foram assim. Então, a educação é um grande caminho. Eu sou otimista, mas claro que todos nós, tomadores de decisões que são presidente, governador, prefeito, deputado, que são escolhidos pelo povo, tem que se conscientizar e liderar esse processo de colocar como prioridade a educação no seu município, no seu estado e aqui no país. Ministro, e falando do Rio Grande do Sul, né, depois de toda essa tragédia, de tudo que aconteceu, o governo investiu já quase R$500 bilhão, né, na reconstrução de escolas que, né, sumiram, desapareceram ali, como municípios inteiros no Rio Grande do Sul. Hoje, nessa reconstrução, quais são os desafios que o MEC está encontrando, quais são as dificuldades, quais são as soluções já encontradas para que essas crianças e adolescentes do Rio Grande do Sul não fiquem para trás na comparação com os outros estudantes brasileiros? A primeira coisa que nós fizemos foi fazer uma reformulação no Conselho Nacional de Educação, uma diretrizes nacionais específicas para o Rio Grande do Sul, para flexibilizar esse período até o final do ano, a questão curricular. Até por conta de permitir também aulas remotas naquelas situações que a escola foi praticamente destruída. Depois nós repassamos recursos imediatamente para fazer limpeza das escolas, né, as ações. Eu não fui esperar que aquela escola me diga se foi uma parede que caiu, foi o telhado, não. Nós criamos um critério, estabelecemos um critério de danos 1, 2 e 3, repassamos o recurso para que ela pudesse já fazer aquela limpeza daquela escola, aquela manutenção, na parte elétrica, na parte de telhado, enfim, para voltar o mais rápido possível. E aquelas escolas que foram totalmente destruídas, nós já repassamos 100% dos recursos. Claro que você precisa... primeiro, você não pode construir a escola no mesmo local. O projeto já é o projeto básico que nós temos no Ministério, mas nós já repassamos 100% do recurso. Foram poucas escolas, 36 escolas, se não me engano, é o número. Nós repassamos 100% dos recursos, agora caberá por dispensa de licitação, lá o município, o Estado, reconstruir a escola. Mas nós temos acompanhado isso diariamente, deixamos uma pessoa juntamente lá com o ministro Pimenta, do Ministério da Educação, para dialogar. Eu fui lá 3 vezes conversar com os prefeitos, conversar com o governador. Temos a importância de retomar o mais rápido possível a vida normal dos nossos alunos e alunas do Rio Grande do Sul. Vamos falar um pouquinho de política, ainda dá tempo. O senhor foi governador por 2 mandatos no Ceará, foi eleito senador também pelo Ceará, e o PT prevê um crescimento agora nessas eleições municipais de prefeituras com o partido, né, vitórias amplas no Nordeste, pelo menos. A situação está mais complicada em outros locais. Como é que o senhor vê essa situação no Nordeste? É possível um crescimento além desse esperado em situações específicas? O Sul, o Centro-Oeste, o Sudeste, o desafio está maior? Olha, eu acho que cada estado tem suas especificidades, né? São momentos diferentes de cada estado. Mas eu acho que nós temos, dar o exemplo do Ceará. No Ceará nós temos um arco de alianças importantes com vários partidos
E a gente respeita muito também, estamos apoiando vários candidatos que não são do PT em outros municípios, como acontece também em outros estados do Nordeste, outros, você dá o exemplo aqui de São Paulo. No Brasil todo. O PT está apoiando o candidato do PSOL, enfim, no Rio de Janeiro está apoiando o candidato que não é do PT, a reeleição do prefeito lá do Rio de Janeiro. Então, claro que todo partido ele quer crescer, quer ocupar espaços, quer ampliar o seu número de colégios eleitorais, ampliar o seu número de prefeitos, de vereadores. Eu acho que isso é um grande objetivo, né? Mas respeitando sempre aí os nossos aliados, os partidos aliados que fazem parte, né? Hoje não só do governo do presidente Lula, mas no caso dos governadores a nível estaduais, né? Então a gente vai procurar apoiar e ajudar todos os candidatos hoje que fazem parte desse arco de alianças dos partidos que dão sustentação hoje ao presidente Lula. O senhor, inclusive, vai tirar uma espécie de férias, porque não são férias, só vai sair do Ministério da Educação, mas vai trabalhar diretamente na campanha. Como eu estou há 1 ano e praticamente, estamos aqui no 8º, 1 ano e 8 meses de governo, como eu não tirei férias, né? Apenas no Carnaval, eu pedi ao presidente para... Não vou nem tirar férias, vou tirar uma licença aí de talvez 10 dias ou 2 semanas para ajudar em algumas eleições importantes lá no meu estado, até pela responsabilidade que a gente tem pela nossa capital cearense, que é importante. E como fica o MEC, ministro? Não, o MEC vai ficar... A equipe é boa, todos os projetos estão andando, né? Tem uma boa equipe de secretário executivo, né? Então, não tenho dúvida que não vai sofrer nenhum prejuízo do ponto de vista do encaminhamento das ações. Só a minha ausência um pouquinho dos eventos com o presidente, mas nós vamos tocar, sem dúvida alguma, tocar o pé de meia, tocar a escola tempo integral, tocar as obras do PAC, das creches, das escolas, né? Estou muito otimista, muito empolgado. Eu sempre sou otimista, acredito muito no país, acredito muito nos brasileiros, na boa fé do povo brasileiro, e não tenho dúvida que o grande caminho é através da educação. E, pelo visto, não vai descansar tão cedo, então. O JR Entrevista fica por aqui. Ministro Camilo Santana, muito obrigado pela presença aqui com a gente no estúdio. Foi uma honra e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Yuri, agradeço aos telespectadores. Dizer que a gente fica 24 horas conectado, né? Hoje em dia a gente trabalha... de onde a gente está, a gente vai se conectando com o Ministério. Mas eu agradecer a oportunidade, dizer que foi um prazer estar sempre à disposição. Muito obrigado. Obrigado, senhor, mais uma vez. E lembrando que você pode assistir ao programa na Record News, às 11 da noite, no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas e também nas nossas redes sociais. Muito obrigado pela companhia. Até a próxima. Tchau, tchau.